Players! Essa é a série Quero Jogar, Tô Dentro! Nessa série, vamos te ensinar como tornar os seus atendimentos mais produtivos e mais divertidos. Esse é o episódio 2, Game Terapia, aperte o play! No primeiro episódio, nós contamos um pouquinho da nossa história, como conhecemos o mundo dos games e como nos tornamos players na Game Terapia. E hoje, vamos te ensinar como dar o play. Isso! Eu sou Karen Tripo. Eu sou Adriana Saraiva. Vem com a gente! Então, Adriana, me fala um pouquinho assim, o que é Game Terapia? Game terapia é um termo que, se você der uma busca em game terapia ou game therapy, você vai encontrar um artigo publicado em 2016 pelo grupo da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Esse aqui, ó. Muito bom. Só que ele fala mais associado ao trabalho de game terapia com o assoalho pélvico. Bem específico, mas o termo game terapia é bem mais amplo, né? Então, se você pegar a palavra e dividir, game, jogos de vídeo, e terapia como um recurso, né? Então, game terapia é um recurso terapêutico. Ótimo. Tá? Amplo, que você pode usar jogos de vídeo das mais diversas formas, videogames, softwares, trabalhos com computador, vinculados a alguns sistemas de captação de movimento, sensores de captação de movimento. Então, game terapia é um termo amplo. E só fisioterapeutas utilizam esse recurso, a game terapia? Boa pergunta. Game terapia é um recurso usado nas mais diversas áreas, especialmente na área da saúde. Então, você tem fisioterapeutas, tem médicos, você tem fonoaudiólogos, tem psicólogos, terapeutas ocupacionais. Então, vai para as mais diversas áreas. E não só para terapia física, mas também para terapia cognitiva, comportamental e também para a área educativa, para educar o movimento, educar o gesto, educar o controle motor. Então, é bem amplo mesmo. Então, Karen, você disse que a game terapia é um recurso. Isso. E a game terapia 7D? Então, é um método, né? Então, game terapia é um recurso terapêutico utilizando games. Mas a game terapia 7D é um método que a gente desenvolveu, já tem desde 2014, né? Então, 5 anos, que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa trajetória, mas a gente vem pesquisando games há um tempo maior. Mas a game terapia 7D, o método em si, de 5 anos pra cá. Então, Adriana, pra que a gente desenvolveu esse método, né? O game terapia 7D? A game terapia 7D foi criada por nós, desenvolvida com muito cuidado ao longo desse tempo, pensando em proporcionar para o fisioterapeuta que recebe esse treinamento a possibilidade de utilizar com eficácia, com segurança e com conhecimento a game terapia. Então, esse fisioterapeuta treinado é capaz de utilizar a realidade virtual que está ao seu dispor para o melhor benefício do seu paciente. Então, ele consegue raciocinar clinicamente a partir desses recursos possíveis, né, dos diversos consólios, dos diversos jogos, do entendimento e da compreensão disso, e da compreensão do ambiente, da compreensão da realidade do paciente. Então, a partir daí, ele consegue aplicar o método e ter benefícios nas mais diversas áreas de atuação do fisioterapeuta, nas mais diversas disfunções, né, nos problemas que a gente encontra nas populações. Perfeito. Então, ela está baseada no ensinamento de recursos que simulam o movimento. Então, são exergames. O que são exergames? Então, quando a gente pensa no termo exergames, se a gente dividir também de novo essa palavra, a gente fica claro, né, que são jogos a partir de exercícios. Então, movimentos corporais que desencadeiam as ações do jogo. Então, para o jogo acontecer, para você ultrapassar os obstáculos, para você avançar nas fases, você precisa fazer movimentos corporais além dos movimentos manuais do joystick, né? Então, são movimentos amplos
que devem ser utilizados para que as ações do jogo aconteçam. Então, a gente tem alguns tipos de Exergames, como jogos comerciais. Sim. O Xbox, com o Kinect. O Nintendo Wii, com o Balance Board, ou mesmo com os controles. O PlayStation Eye e os óculos de realidade virtual. Né? O PlayStation tem um óculos de realidade virtual muito legal. E além disso, a gente tem os óculos de realidade virtual separados, não vinculados a nenhum console. Isso. E tem ainda óculos de realidade virtual mais avançados e mais novos, que já vem com softwares específicos, onde o fisioterapeuta pode acompanhar a ação que está acontecendo na realidade virtual do paciente. Exatamente. Você tem um feedback real do que o paciente está vendo dentro daquela realidade e você pode ali ajustar esses movimentos. Então, quando a pessoa está usando o Exergame, a gente não chama mais Exergame puramente, a gente fala Exergaming, né? Porque ela está jogando. Porque ela está aí jogando, é no processo terapêutico mesmo. No caso, a gente está usando como recurso terapêutico. Mas o Exergame é quando a pessoa está jogando, usando aquele recurso de Exergame. Então, para ser terapêutico, precisa ter um olhar diferenciado, um treinamento específico, para que a coisa realmente aconteça e flua no sentido de reabilitar aquele sujeito, de gerar um processo educativo, transformativo. Os engramas motores. De facilitar a neuroplasticidade. Então, mas se o jogo tem lá os seus objetivos claros, e quando a gente tem um videogame em casa e está utilizando para diversão, a gente coloca lá o jogo e simplesmente joga, e acontece. Sim. Né? Os obstáculos são ultrapassados, a gente consegue passar as fases utilizando os movimentos corporais. O que diferencia isso, né? Esse uso domiciliar, esse uso do lazer, da utilização terapêutica? O que precisa ser acrescentado? Por que isso é diferente? Por que a gente precisa de um método para ensinar as pessoas a utilizarem, se isso é tão intuitivo? Boa pergunta. Porque não é o jogar por jogar. Né? Porque quando você coloca a pessoa para jogar numa situação de jogo como essa, a pessoa pode fazer movimentos inadequados, ela pode continuar repetindo padrões gestuais que ela já está habituada. Então, quando você pensa no processo de reeducação, você está querendo gerar novos padrões motores. E isso demanda um treinamento específico do fisioterapeuta para usar esse recurso da melhor maneira. Porque você tem uma forma, uma estratégia para seguir, tem um ordenamento, tem uma sistematização. Então, você vai usar esse recurso de uma forma muito mais adaptada ao seu paciente. Você vai aprender a adaptar nas diferentes situações. E outra, você não vai pegar o seu paciente, colocar num determinado jogo e esperar que ele execute os movimentos da melhor forma possível sem você ter treinado, sem você ter coordenado aquela função. E o paciente pode se frustrar, você pode escolher um jogo que está muito avançado para ele. Inclusive, algumas pesquisas falam isso, que a game terapia é um recurso muito interessante, o Exergame, né, eles usam mais essa terminologia, é muito interessante para você fazer reabilitação motora. Só que os jogos comerciais, há uma crítica com relação a isso, eles seriam às vezes demasiado difíceis, geram muitos desafios para o paciente e às vezes ele não está apto a fazer. Talvez porque eles não desafio. tenham sido desenvolvidos para isso, especificamente, né? Exatamente. Então a gente está adaptando aquilo. Mas pense que você pode estruturar aquele treinamento para que você chegue naquela fase. Porque tem jogos que vão exigir menos coordenação, ou menos equilíbrio, ou menos habilidades motoras que podem ser utilizados inicialmente. Perfeito. E na evolução a gente tem jogos que podem aí treinar o funcional, levar o paciente para um ambiente mais próximo da realidade dele, já num momento mais avançado. Exato. E acho que mais do que isso, né? Tem consoles que permitem algumas atividades ou alcançar alguns objetivos que outros consoles não permitem. Então, né, não seriam adequados para aquele paciente naquele momento. E em relação a isso que você já estava falando, que eu acho que é importante deixar muito claro, o momento certo de colocar o paciente no jogo, essa questão da frustração, o que isso pode desencadear no processo terapêutico? Primeiro, a pessoa não vai sentir que ele executou o movimento com sucesso. Então, ela vai ter um feedback negativo daquele recurso. E isso é ruim para você gerar novos padrões motores. Então, está interferindo no aspecto que a gente acha muito importante, que é o aspecto emocional. Então, a game terapia é uma possibilidade de você gerar uma motivação para o jogo. Isso já é um fator emocional importante. Gera engajamento, já é outro fator emocional importante. E adesão, que envolve também motivação e engajamento. Então, você só vai conseguir
que isso aconteça mesmo, só vai possibilitar esse tipo de resultado se a pessoa, no processo, mesmo com as dificuldades, você saber orientar o exercício para que ela supere aquilo processualmente. Que ela vivencie a realidade do jogo, dos jogos mais fáceis para os jogos mais difíceis, dos jogos mais simples para os mais complexos, dos mais estáveis para os mais instáveis, assim como a gente já trabalha na cinesioterapia. Então, se eu tivesse que dizer algo mais objetivo da game terapia, é uma cinesioterapia com videogame. Só que, da mesma forma que a gente aprende cinesioterapia na faculdade, a gente precisa também entender como usa esse recurso para usar ele da melhor maneira possível, para ser um aliado da nossa terapia, né? E não gerar uma frustração, uma divergência ou uma maior dificuldade da pessoa se ver melhorando, né? Então, o jogo te possibilita a possibilidade de se ver melhorando. Você vai pontuar mais, você vai ganhar mais dentro das regras do jogo. Então, isso gera um aspecto emocional, uma satisfação que tem uma relação com o movimento também. Tem sinapses motoras que estão relacionadas ao aspecto emocional. A gente expressa muita emoção pelo gesto. Então, isso a gente deve agregar. Você tem alguma coisa mais a falar sobre isso, Adriana? Eu acho que, por outro lado, tem a questão da frustração fazer o reverso. Sim. Né? Então, uma vez que o paciente se frustra porque não conseguiu atingir aquele objetivo, não conseguiu superar aquele obstáculo tentando algumas vezes, eu acho que essa frustração vai do paciente para o fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta não treinado, que não planejou, porque não conhece a gama de possibilidades e de adaptações que a gente foi criando nesse método, esse fisioterapeuta acaba se frustrando também, e talvez a ideia que ele tenha seja de que a game terapia então não funciona, né? Ok, então dito tudo isso, acho que tem uma dúvida que as pessoas ainda podem ter ficado aí entre esses dois termos. Ok. Né? Game terapia é exergame? É uma boa pergunta. Então, todo exergame é uma game terapia. Isso a gente não tem dúvida. Mas nem toda game terapia é um exergame. Isso aí. Tá bom? Quer ver um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro? O pessoal da área de psicologia, por exemplo, usa a game terapia para trabalhar com fobias. Para tratar essas fobias. Então, utiliza ambientes de realidade virtual para simular determinadas dificuldades, como pessoas em lugares altos, se verem em lugares altos. Ou lugares fechados. Ou lugares fechados. Sim. Então, ela vivencia aquela realidade virtual e ela passa por aquilo sem sentir no corpo as frustrações ou as possibilidades de perigo real. Vai aos poucos. Exatamente, ela vai trabalhando isso. Então, é um bom exemplo para você falar que eu estou trabalhando aí, então, game terapia, mas eu não estou trabalhando no exergame porque isso não implica em gerar padrões de exercício, né? Então, game terapia envolve como eu falei antes, um termo mais amplo, mais genérico, né? E exergame é específico, exercícios com videogame. Ainda sobre exergame, então quando a gente fala de exercícios com videogame, a gente pressupõe que sejam exercícios e não atividade física simplesmente. Porque a atividade física, a pessoa que tem o videogame em casa faz. Sim. Usa e faz, né? Isso. Tem o Xbox, tem o Nintendo Wii ou PlayStation e usa como lazer. Isso é atividade física. É atividade física. Quando a gente chama de exergame, então a gente está dizendo que é exercício, a gente está esperando uma atividade planejada, organizada, repetitiva, com objetivos. Com objetivo pré-estabelecido, né? A partir do problema que o paciente apresenta. Exatamente. Então é diferente. É terapêutico. É terapêutico, é isso. Não é o jogo pelo jogo. Não, eu acho que a frase hashtag desse episódio não é o jogo pelo jogo. Então, se vocês marcarem a gente com essa hashtag, a gente vai comentar, vai repostar. Não é o jogo pelo jogo. Muito bem. Então, a gente falou que é uma realidade virtual sendo utilizada como um recurso, né? Dentro da terapia, das mais diversas formas. Aí eu tô falando em game terapia. Mas o que é realidade virtual? Pronto. Então, realidade virtual, de uma forma de fácil compreensão, porque é um termo muito... Simplifica! Que é um termo muito filosoficamente até discutido, mas
Quando a gente fala de realidade virtual aqui, na game terapia, no método game terapia 7D, a gente está pressupondo uma realidade que foi criada, desenvolvida para te colocar numa situação diferente dessa situação física. Mas que é parecida com a situação física. Muito parecida, porque o objetivo é esse, te levar para um outro ambiente que poderia existir. Sim. Né? Então, e que seu sistema nervoso entende que existe. Sim. Porque ele está vivenciando, naquele né? momento, é aquela realidade que é a realidade, que é a realidade. Isso. Mas assim, a realidade virtual tem ainda níveis diferentes de imersão, né? Ela pode ser imersiva ou não imersiva. Explica aí um pouquinho sobre isso. Então, como a Adriana falou, a realidade virtual imersiva é quando você se sente dentro do jogo. Você é o avatar e você não se vê avatar, você se vê dentro do jogo. Então você olha o ambiente, você escaneia o ambiente todo. É como quando você está usando um óculos de realidade virtual. Tipo esses daqui, ó. Então, esses óculos de realidade virtual simulam ambientes muito parecidos com os reais e você está dentro do jogo. Essa é uma realidade virtual imersiva. A não imersiva é quando você se vê avatar no jogo, como por exemplo os jogos com Xbox, com Nintendo Wii, com PlayStation. Então você vê o seu avatar na televisão e é realmente muito próximo do real, mas não é imersiva. E só existem essas duas possibilidades, a realidade virtual imersiva e a realidade virtual não imersiva? Ah, não, mas eu acho que você sabe explicar isso bem. Na verdade, a gente tem que entender que são níveis diferentes de imersão. Exato. Né? Desde o não imersivo até o completamente imersivo. Muitíssimo bem. Né? Então, são níveis diferentes. Então, é muito importante que a gente consiga identificar naquele momento, para aquele paciente, para aquele meu público, qual o nível de imersão mais indicado. Perfeito. Considerando o objetivo, principalmente, e a segurança do paciente nesse ambiente, né? Exatamente. Tem muitos pacientes que têm muita dificuldade de utilizar a realidade virtual imersiva, num grau mais alto de imersão. Isso. Considerando disfunções de labirinto, Perfeito. Tonturas, vertigens. Isso pode acontecer. Né? E aí, assim, o resultado pode não ser o que você espera se você não calculou isso antes. Então, prever os problemas é o que o método te ensina também, te ensina, né? Te proporciona, né? Para não gerar a tal da frustração depois, né? É. Que vai ser transferida para o terapeuta, que pode desistir daquele recurso porque não teve um treinamento. Não conseguiu se adaptar, não conseguiu adaptar aquele recurso à sua própria terapêutica, né? Então, dentro desse processo, quais são os tipos de realidade virtual, outros tipos de realidade virtual? Acho que tem muita coisa de tecnologia aí sendo desenvolvida, né, Adriana? Tem algumas empresas brasileiras desenvolvendo jogos específicos. Então a gente vê os serious games, que são jogos sérios, são jogos com uma plataforma específica de jogo, é terapêutico. Desenvolvidos para a terapia, né? Para serem jogos levados a sério. Exatamente. Só que não tem o mesmo design, a mesma musicalidade, a mesma jogabilidade. É difícil, né? Que os jogos comerciais têm. Porque os jogos comerciais foram desenvolvidos para lazer. Isso. Então eles pressupõem uma interface atrativa, muito atrativa. É o objetivo principal, que você se encante por aquele ambiente e que você queira ficar ali. E não queira parar de jogar. E compre as atualizações dos videogames. Inclusive, porque eles vão atualizando muito rápido, vão evoluindo muito rápido. Isso não é um problema, isso é uma solução. A gente não vê isso como um problema. Exatamente. Mas quando empresas desenvolvem jogos específicos para a saúde, e hoje a gente já tem jogos desenvolvidos para a utilização de game terapia na fisioterapia, muito bacanas. Mas quando a gente compara com os comerciais, com esses desenvolvidos para lazer, a interface acaba deixando ainda um pouco a desejar. Eles podem ser utilizados em algumas fases e eles são muito úteis em algumas fases, né? Mas talvez economicamente eles não sejam tão viáveis e eles também acabam proporcionando essa experiência do ambiente menos atrativa. Mas eu acho que eles chegam lá, né? A nossa intenção é até colaborar para que isso aconteça, para que esses jogos pensados para a saúde possam ser tão atrativos quanto os jogos de lazer e fazer com que as pessoas queiram ficar ali, queiram continuar jogando e eles deem uma resposta para o fisioterapeuta
mais real da atividade fisiológica esperada. O que os jogos comerciais e de lazer até tentam fazer, mas também não conseguem chegar nesse nível. Então eu acho que tem os objetivos aí dos dois lados, né? Porque os jogos de lazer já medem pressão arterial, pulsação, reconhecimento de face, nível de ansiedade, movimentos de extremidades mais finos, o óculos de realidade virtual agora que vai ser lançado, então, que não depende de nenhum outro recurso, somente o controle das mãos. E aí você pode fazer movimentos finos, trabalhar movimentos específicos de mão. Eu acho que é uma coisa muito legal. Muito direcionada principalmente para membros superiores, né? Mas pode trabalhar qualquer área. O corpo todo. Mas quando a gente pensa nessa possibilidade de não ter mais o controle, você consegue trabalhar movimentos de extremidade de membro superior muito bem. Com atividades simuladas, que eu acho que faz todo sentido, porque muitas vezes, eu acho que vale a pena a gente falar isso, Adriana, a gente não tem como levar para nossa clínica, para dentro de um consultório pequeno, um espaço, por exemplo, de uma quadra de tênis, de uma academia, de um ringue de boxe, quem gosta desse esporte, de uma realidade, de um ambiente que a pessoa vivencie no dia a dia. Então, não tem como a gente simular numa perfeição ou mais próximo disso dentro do nosso ambiente, porque muitas vezes o espaço é pequeno. A gente poderia levar cada paciente para essa sua realidade e treiná-lo lá. Sim. É uma possibilidade. Só que você vai ter que se deslocar do seu ambiente de trabalho, do seu consultório. Já pensou nessa logística? Não. Eu acho que isso não funciona para a maioria das pessoas, né? E cada paciente vai ter uma realidade diferente, que vai estar num local físico diferente na cidade, para onde você vai ter que se deslocar, e os deslocamentos não estão muito fáceis, né? E quando a gente leva, então, consegue levar com a realidade virtual esses ambientes, estádio de futebol, uma quadra de tênis para dentro do seu consultório, a gente faz isso em 3 metros quadrados. Isso. Então, quando as pessoas falam, não tem espaço, esse não é um soluções. obstáculo, o espaço é muito pequeno. Eu costumo dizer que se você tem dentro do consultório uma maca, tem um espaço para uma maca, você consegue fazer gamiterapia lá, porque é possível. Exatamente. Então você está trazendo a realidade do paciente para dentro da sua terapêutica, e isso amplia muito os seus ganhos. Melhora muito a atividade motora. Então você vai ver a pessoa executando a tarefa com ela se imaginando, com ela se vendo naquele ambiente. Isso muda tudo. E você pode aí orientar o movimento para que seja melhor executado. E outra coisa também, porque muitas vezes você vai... Vou falar da quadra de tênis, porque minha mãe é tenista, então eu tenho uma atleta em casa e eu reabilito essa atleta por causa de vários problemas. Várias lesões. Várias coisas que acontecem, né? Porque o esporte acaba levando a isso. Ela é uma... Em algum nível. Ela tem mais de 60 anos, então ela é uma atleta que já ganhou agora recentemente alguns troféus, viu? E ela é incrível. Ela é incrível. Vou trazer minha mãe. Vamos mostrar ela jogando. Já está convidada, mãe. Vamos mostrar ela jogando. É mesmo. E quando você pensa num atleta desse, você nem sempre é um especialista no tênis. Você não sabe exatamente os movimentos todos do tênis. Você vai lá estudar, se você é da área desportiva, você estuda. O gesto motor é melhor. O gesto motor. Mas o jogador que vai jogar com ela no computador, que é o oponente dela, vai ser o próprio computador, ele vai treinar lá muito bem. Você tem lá um treinador para cada atividade, para cada esporte, no caso dos esportes. Exatamente. Isso é um diferencial muito grande, né? Que você pode ter dentro da sua terapia. Muito legal. Ela vai jogar como se ela estivesse jogando com um oponente à altura. Sim, Eu não sou uma oponente à altura da minha mãe. Eu definitivamente não sou. Porque você precisaria, inclusive, disso, né? Na hora que você vai para o ambiente real, como é que você vai treinar? Você precisaria de alguém. E aí o fisioterapeuta tem habilidade para todas as atividades funcionais dos pacientes? Não. Então, eu acho que isso também é um olhar diferente, é uma sacada, para falar de tênis, né? É uma sacada mesmo que a gente visualizou no método Gamiterapia 7D também, aproximar a realidade do paciente na sua terapêutica. É um diferencial. E acho que agora a gente podia mostrar um pouquinho, você não acha? Acho. Bora? Vamos. Bora.
conseguiu visualizar a game terapia dentro da sua rotina fisioterapêutica? Conseguiu perceber que isso é possível? Viu como você pode transformar o seu atendimento, deixá-lo menos monótono, menos entediante, menos repetitivo e muito mais divertido, atrativo, Mais estimulante? dinâmico? Então siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Deixe seus comentários e Vem com a gente! Né? Mas peraí. É isso é a mesmo. próxima pergunta. O que eu ia perguntar? Diversão, com muita tecnologia. E a gente usa o... Não. Tá bom. Então, todo Exergame Eu fiz errado. mais divertido, mais Talvez não funcione mesmo. Esse barulho. visualize as nossas lives. Faz tudo